Olá, seja bem-vindo ao curso Segurança no Desenvolvimento de Software da SafeSource. Meu nome é Ricardo Albuquerque. Olá, então esse é o curso de Segurança no Desenvolvimento de Software e a gente vai falar agora sobre outros ataques a aplicações locais e mobile. Tem um monte de pequenos ataques aqui que a gente vai checar, mas como eu falei para vocês, o nosso foco era na aplicação web, embora a gente vá ver essas aqui em algum detalhe, a gente vai ver mais adiante também uma série de formas de prevenir esse tipo de ataque. Mas os ataques a aplicações locais e mobile são mais simples de entender e mais rápidos de perceber a coisa. A gente vai tratar eles de forma conjunta neste item, que atende nesse módulo que atende aos itens 2.2.2 e 2.2.3 da nossa ementa. Bom, primeiro a gente tem que definir o que são aplicações locais ou aplicações com cliente rico. O que é isso? Bom, basicamente, em última análise, são aplicações que rodam código nativo na sua máquina, na máquina do usuário. Porque, veja, aplicações web também rodam código na sua máquina, mas rodam só código dentro do navegador, só o JavaScript, só aquela parte de apresentação ali. Um cliente rico, uma coisa local, ele vai rodar na máquina mesmo, código nativo. Exemplos desse tipo de sistema são sistemas cliente-servidor, em que você tem uma parte, geralmente em Delphi ou Visual Basic, que é instalada na máquina do usuário, e esse sistema instalado na máquina do usuário conecta-se com um servidor de banco de dados diretamente. Outro exemplo são sistemas standalone, como Word, Excel e outros sistemas que rodam na máquina sem necessitar de conexão com um banco de dados ou algum elemento externo. Lógico, eu estou me referindo aqui ao pacote tradicional do Office. A Microsoft tem agora a versão 365 do Office, que realmente tem um servidor e coisa e tal, é toda na web. Existem também alguns sistemas multicamadas, em que a camada de interface roda na máquina do usuário, e daí ela comunica não com o banco de dados diretamente, mas comunica-se com o servidor de aplicações que, por sua vez, vai fazer a comunicação com o banco de dados. Um exemplo desse tipo de sistema é o SAP, na versão que é instalada na máquina do usuário. Então, basicamente, qualquer sistema que você instale na máquina do usuário, ele vai ser um sistema local, vai ser uma aplicação local, e vão ter algumas vulnerabilidades que nós vamos ver aqui a seguida. Existem, porém, algumas situações em que código compilado pode rodar na máquina do usuário, da máquina do cliente, mesmo sem necessitar da instalação formal disso. Tipicamente, algumas aplicações web podem fazer uso de objetos tipo ActiveX, Silverlight, Applet Java, XBAP. Todos esses são alguns mecanismos para você trazer um componente compilado que vai rodar na máquina do usuário. Esse tipo de objeto tem caído em desuso, principalmente porque você requer uma questão de compatibilidade com o navegador tem que aceitar rodar aquele código. Então, ultimamente, o pessoal tem evitado usar esse tipo de objeto, principalmente porque com HTML5 e JavaScript você consegue fazer a maior parte das coisas que você fazia com esses objetos antes. Mas ainda assim, pode ser que você tenha algum código desse tipo, então é importante saber que as fragilidades que a gente vai estudar aqui também afetam esse tipo de objeto. Por que as pessoas fazem isso? Ou seja, por que elas usam aplicações instaladas na máquina ao invés de aplicações puramente web, que seriam a alternativa? As vantagens são uma interface mais rápida e poderosa, como ela roda localmente, ela é muito mais rápida do que qualquer alternativa via web. O funcionamento offline, então, se a sua aplicação por um momento está sem conexão com o servidor, ela continua funcionando ao contrário de uma aplicação web. Ela tem acesso mais amplo à máquina, então ela consegue acessar arquivos e outras informações que uma aplicação web não teria como acessar. E também pode ser por aliviar o processamento no servidor. Se você tem um cliente com código que roda no cliente, é menos capacidade de processamento que você está requerendo do seu servidor. Então, existem sim uma série de situações em que aplicações locais ainda têm vantagem sobre aplicações web ou aplicações remotas. Mas as aplicações locais elas também têm algumas desvantagens. E você vai ver que a maior parte delas tem a ver com a segurança. A primeira delas, as atualizações ficam mais complicadas.
Quando você tem uma aplicação web e você atualiza essa aplicação web, basicamente você vai atualizar o seu servidor web e pronto. Os seus clientes automaticamente já começam a ver a nova versão do servidor web e não há grandes problemas aí. Quando você tem aplicações locais, você tem uma preocupação maior. Você precisa atualizar não só o seu servidor, como todos os pacotes que estão instalados em todas as máquinas de todos os usuários. Aplicações locais também são altamente dependentes da máquina do cliente. Enquanto uma aplicação web vai rodar em Windows, Linux, Mac, no seu iPhone, no seu Android, em qualquer lugar, uma aplicação local ela vai depender da máquina do cliente. Você pode ter múltiplas versões para múltiplas plataformas, você pode adotar uma arquitetura que seja naturalmente multiplataforma, como Java, mas isso tudo implica em mais complicações do que uma aplicação web. Mas os principais problemas de segurança são: uma aplicação que roda localmente, ela pode ser vista totalmente pelo usuário, pode ser adulterada pelo usuário. A gente vai ver, esse é um grande ataque que você tem sobre aplicações. Existem contramedidas para isso, mas são contramedidas que não são totalmente efetivas. Então, na verdade, você tem que considerar que todo código que roda na máquina do cliente é um código suscetível a ser alterado. Não há como ter outra filosofia assim. E, finalmente, o código que está rodando na máquina do usuário está suscetível a vírus e trojans e outras adulterações da camada subjacente do sistema operacional. Uma aplicação é sempre tão segura quanto o elo mais fraco dela. Então, se o sistema operacional já está corrompido, a sua aplicação local ela tem uma chance muito grande de também se corromper. Repara que todos esses aspectos que a gente falou aqui valem também para aplicações de celular. Aplicações para celular tem basicamente três tipos. Você tem o Web App. O Web App é um tipo de aplicação que basicamente é um site web encapsulado na forma de um ícone. Então você cria uma interface web numa linguagem própria, você roda um framework específico e ele gera para você uma aplicação, um íconezinho que o usuário pode clicar, mas na verdade quando ele clicar naquele ícone o que ele está fazendo é abrindo um navegador com uma página web de um servidor específico seu. O contrário disso, você tem aplicações para celular, aplicações mobile, que são nativas, então são aquelas aplicações que são escritas em Objective-C ou Swift, né, para o iOS. O Swift é a linguagem recomendada pela Apple atualmente, o Objective-C ainda é usado, porém. No caso do Android, você desenvolve em Java com pacote de desenvolvimento para celular. Nesse segundo caso, você está efetivamente rodando código compilado na máquina do cliente. Então, essa aplicação nativa, ela é um código local e está sujeita aos problemas que nós vamos avaliar aqui. Finalmente, existe no caso de aplicações mobile, o caso de aplicações híbridas. Então, é uma aplicação que ela é em parte web, então a maior parte ou uma grande parte dela é através de um site, mas ela ainda tem algumas funções, algum código que roda no celular. E quais são esses ataques a aplicações locais? Qualquer aplicação que execute na máquina do usuário está suscetível à engenharia reversa e visualização de informações. O usuário, ele naturalmente tem o poder completo sobre a máquina dele. Ele pode ver tudo, pode alterar tudo, pode parar processos, pode criar novas informações. A máquina do usuário, do ponto de vista do sistema, é um ambiente hostil. A aplicação não tem como se proteger do usuário localmente, pelo motivo simples de que a máquina está em poder do usuário. Então, mesmo que o sistema operacional busque dar algum direito, ou busque proteger a aplicação, mas ainda assim o usuário é dono da máquina, do hardware, do físico. Então, na pior das hipóteses, ele pode adulterar o processo de boot, pode alterar o sistema operacional e ele sempre vai ter acesso àquele código que está rodando ali. Não há como proteger o código que está rodando na máquina do usuário. Uma das coisas que o usuário pode fazer com o código que está rodando na sua própria máquina é a engenharia reversa desse código. E o que é engenharia reversa? Consiste em você obter informações a partir do código compilado. Algumas vezes você pode obter o código-fonte equivalente de volta. A gente falou sobre isso lá no início do curso, lembra? Em linguagens que são compiladas para código intermediário, como Java e C#,
você consegue muitas vezes obter o código-fonte equivalente novamente. E pode até alterar esse código-fonte e gerar uma versão nova daquele mesmo executável que você pegou ali. Em outras aplicações, como C, C++ e Delphi, enfim, aplicações compiladas efetivamente para código de máquina, é muito mais complicado. Você pode usar ferramentas como o IDA-Tool, que é o que aparece aí na transparência, mas repare que você não tem como pegar esse código e recompilar ele e gerar um outro executável. Você não tem como fazer isso. O que você consegue fazer é pegar informações, verificar as funções que o sistema faz e, eventualmente, se for uma alteração muito pequenininha, você consegue fazer ela diretamente no opcode do sistema em Assembler. Hoje em dia, Assembler é uma linguagem que é considerada não usada, ninguém estuda isso. De fato, ninguém usa Assembler para fazer programas, mas acredite, Assembler é muito simples de você aprender e você ler um código em Assembler e entender o que ele faz. Qualquer programador que se disponha a gastar aí algumas horas assistindo vídeos no YouTube pode aprender a programar em Assembler e vai saber identificar o que aquele código está fazendo naquele caso ali. Há algumas dicas que ajudam para quem está depurando um sistema em Assembler. Então, por exemplo, se o programador do sistema original esqueceu e deixou a informação de depuração no código Assembler, fica muito fácil, porque aí o disassembly mostra todos os nomes de funções, números de variáveis, etc. Se ele foi mais esperto e tirou essas informações de depuração, ainda assim você pode baixar as informações de depuração do Windows, que são disponíveis para desenvolvedores. Você baixa as informações do Windows e pelo menos as funções do Windows aparecem visíveis para você. Você consegue ter uma ideia do que aquele sistema está fazendo em Assembler. E da mesma forma você pode montar um opcode em Assembler e substituir alguns códigos. A questão é que se você tiver que alterar grandes partes do sistema em Assembler, realmente isso fica inviável. A gente já viu que o código-fonte Java ele é compilado para uma linguagem intermediária, para um código intermediário, GIL ou SMALI. Tipicamente esses arquivos são arquivos .class, que por sua vez executam em cima de uma JVM, que essa sim vai transformar aquela linguagem intermediária no opcode daquele processador específico. Outros arquivos que contêm código Java compilado são, na verdade, zips contendo código .class compilado. Por exemplo, um jar nada mais é que um zip contendo vários .class lá dentro. .ar nada mais é que um zip contendo .class, .html, .jsp, etc. O .apk é igualzinho a um jar, só que é para Android. Então, o .apk também é um zip. Se você baixar um .apk qualquer, substituir ele pela extensão .zip e abrir, você vai ver os diretórios todos lá dentro, arquivos e tudo mais lá dentro. E é muito simples você fazer engenharia reversa do Java. Existem algumas ferramentas que fazem isso. Por exemplo, para código GIL, então código para Windows ou Linux, você pode usar o JOD, JDGUI. Eles partem de um arquivo .class e obtêm o código Java mais próximo. Para SMALI, para aplicações para celular, existe o APK-Tool, que é muito útil para você fazer engenharia reversa de um APK. O JDGUI, por exemplo, você permite você fazer engenharia reversa dos .class. O próprio Eclipse, né, se você abrir um .class, ele já te mostra essa estrutura mais ou menos. A vantagem do JDGUI é que ele tem algumas ferramentas adicionais, ele pode inclusive gerar essa árvore toda de arquivos .java. Bom, e o APK-Tool, como a gente falou, ele faz uma engenharia reversa de SMALI, mas repara, o APK-Tool ele não volta para o código Java. Ele volta para um SMALI, realmente, uma espécie de assembler para Java. Embora seja uma estrutura intermediária, então seja um pouco mais complicado de você ler do que o código Java, ele tem uma grande vantagem. Você pode alterar as coisas aqui e recompilar. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo de um código SMALI para Hello World. E se você alterar a string de Hello World e recompilar, isso aí vai gerar um APK realmente com a string alterada. Então, não é complicado você alterar um APK de um sistema existente. Você pode incluir novas funcionalidades, pode alterar strings, pode alterar parâmetros. A gente vai ver um pouco mais sobre isso a seguir.
Bom, falando do .NET, o .NET ele é compilado também para MSU, que é também o código intermediário. Note que os arquivos compilados de CS, VS, de C Sharp, Visual Basic, eles têm a extensão DLL e .exe, mas eles não são DLLs e .exes de opcodes do processador. Eles são DLLs de código intermediário, eles ainda requerem um Net Framework instalado na máquina, que é a máquina virtual que vai traduzir esse MSU para o opcode daquele processador. Existem algumas estruturas no cabeçalho do arquivo que informam o sistema operacional que aquele executável, na verdade, não é um executável nativo e ele deve chamar o .NET Framework para executar aquele sistema. Bom, a engenharia reversa do C Sharp funciona de forma muito similar ao Java. A melhor ferramenta que a gente tem para isso é o Redgate.NET Reflector. Ele gera o código C Sharp a partir do código executável do arquivo compilado. Existe também o Telerik Just the Compile, que tem a vantagem de ser grátis, ao contrário do Net Reflector. E também existe o ULDASM, Intermediate Language Disassembler. O que ele faz? Ele cria o SMALI para o MSU. Perceberam? Ele faz a mesma coisa que faz o APK-Tool. Ele pega um pacote, um executável, uma DLL em C Sharp, e ele gera aquele código intermediário na forma de um assembler, que pode ser alterado e compilado novamente para gerar um outro similar. Evidentemente, não só você consegue compilar o código, mas veja, muitas vezes você consegue pegar informações sensíveis no código. Isso aqui é um arquivo executável, dbconnect, está aqui. Você pode buscar as informações aqui dentro. E repara, você consegue ver strings que estão lá dentro de forma muito simples, consegue fazer um monte de alterações aqui. Essa aqui é uma tela do .NET Reflector, do Redgate, e aqui você consegue ver que ele faz realmente a engenharia reversa do código, ele mostra um monte de informações aqui significativas. Bom, e como evitar a engenharia reversa? Primeiro, como é que você evita que o usuário final, um eventual atacante que tem acesso ao seu código compilado, consiga ver a linguagem original? Existem mecanismos de obfuscação ou minificação. Esse mecanismo serve tanto para linguagens de código intermediário quanto para linguagens interpretadas. Quando você tem código PHP ou JavaScript, principalmente JavaScript, que você roda na máquina do usuário e você não quer que o usuário veja aquele código, o que você faz é essa minificação. Esse processo pega o código JavaScript, transforma o nome de todas as variáveis no nome menor possível, de forma que o código fique legível. Se você entrar aqui no Google, o Google é uma ferramenta que tem muito código JavaScript. Se você buscar um código JavaScript original do Google, olha, por exemplo, esse daqui. Repara como o código está totalmente impossível de ler. Veja, esse código está executando. O interpretador consegue ler isso daí e saber o que tem que fazer. Mas para um humano é muito complicado entender isso. Então não é uma proteção 100%. Você não consegue impedir totalmente que o usuário tenha acesso àquela informação. Mas realmente você consegue tornar ela bastante difícil para o usuário conseguir entender. E essa mesma ideia do código interpretado você pode usar para a linguagem de código intermediário. Então programas em Java ou em C Sharp que vão ser instalados na máquina do usuário, é muito importante que eles passem por um mecanismo de obfuscação, que torne todas as variáveis pequenas, de forma que para uma pessoa que faça a engenharia reversa disso, ela vai continuar vendo tudo, mas os nomes das classes vão ser todas A, B, C, D, E, F, G, ou seja, não tem como uma pessoa saber exatamente o que aquilo significa. No caso de sistemas em C, C++, Delphi e outros que são compilados para a linguagem de máquina, é importante ainda você lembrar de tirar informações de depuração. Como a gente viu, informações de depuração podem ajudar muito um eventual atacante a fazer a engenharia reversa do seu código. Mas ele ainda pode alterar aquele código. Embora o código esteja obfuscado, esteja difícil de ver, mas se ele for um cara persistente, ele vai conseguir entender aquilo ali, vai entender como é que pode ser alterado aquilo, faz a alteração, pode gerar uma nova versão daquele sistema com uma adulteração. Como você faz para impedir isso? Tipicamente, a única saída para isso é você incluir uma assinatura digital do seu código.
O que essa assinatura digital faz? No momento que você tem aquele executável assinado digitalmente, se alguém alterar qualquer byte naquele executável, a assinatura digital não vale mais, ela vai acusar o erro. Então, você tem como saber que um determinado executável foi alterado. Mas isso é efetivo quando o sistema operacional verifica isso. Ou seja, a assinatura digital não está mais válida, mas o programa continua sendo um programa válido. Então, se o usuário executar aquele programa mesmo com assinatura inválida, não adiantou de nada. Ou seja, a assinatura digital ajuda, mas requer mais do que isso. Requer que o ambiente faça uma verificação dessa assinatura. Vamos entender exatamente como é que é essa assinatura digital, porque isso é importante para a gente entender essa contramedida. Bom, a assinatura digital ela é baseada em criptografia assimétrica. O que é criptografia assimétrica? Você tem um algoritmo que requer duas chaves. Você pega o texto em claro, passa a chave 1 para o algoritmo, ele vai te gerar o texto cifrado. Para você decriptografar aquele texto cifrado, você precisa da outra chave. Então as duas chaves atuam em conjunto. Você não consegue decriptografar aquele texto com a mesma chave que você usou para criptografar. E você não tem como derivar uma chave da outra. Você tendo uma chave, você não tem como descobrir qual é a outra chave. Esses algoritmos são diferentes do algoritmo de criptografia simétrica, em que você tem uma chave só. A mesma chave que criptografa é a chave que decriptografa aquele código. Bom, vamos falar dos algoritmos assimétricos de criptografia. O RSA foi o primeiro algoritmo, foi criado por 3 matemáticos, o Rivest, Shamir e Adelman, e esse algoritmo ele é baseado em exponenciação e fatoração de números. Posteriormente foi descoberto um outro mecanismo chamado de curvas elípticas, que também é um algoritmo assimétrico muito usado. Existem outros algoritmos assimétricos, mas a maior parte deles não é tão eficiente quanto esses dois. Então, no momento, basicamente, a escolha é entre um desses dois aí. Bom, eu vou falar da geração da chave no RSA. A geração da chave no SCC é muito similar, mas, lógico, é um algoritmo diferente. E qual que é a ideia? Como é que são geradas essas chaves? Eu não vou entrar em detalhes aqui da matemática da coisa, basicamente ele está dizendo como é que são geradas as chaves. O que importa para a gente é que há um algoritmo que gera essas chaves em pares, sempre gera 2 chaves. Escolhe uma delas para ser a sua chave privada, então essa chave privada você vai armazenar no smart card ou num dispositivo de segurança qualquer, e a outra chave vai ser sua chave pública. Ela vai ser colocada num certificado digital, e vai ser disponibilizada publicamente para quem quiser saber qual é a sua chave pública. O certificado digital é basicamente um arquivo que liga a pessoa àquela chave pública dela. Ou seja, é quem diz que essa chave pública pertence a essa pessoa. Repare, o que vocês estão vendo aí na transparência é uma chave pública minha. Na verdade é uma chave pública mais antiga, mas é uma chave pública minha. E eu posso mostrar porque, bom, é uma chave pública, qualquer um pode saber minha chave pública. Ela tem uma validade, tem um subject, ou assunto, que na verdade é uma tradução errada de subject. Subject deveria ser traduzido para sujeito, mas traduziram para assunto em português. Me parece que nas versões mais recentes do Windows esse erro de tradução já foi corrigido. Mas de qualquer forma, o que tem de importante num certificado digital? A chave pública, o subject e até quando ela é válida. Criptografia assimétrica não é usada só para assinatura digital, ela também pode ser usada para criptografia. Por exemplo, a Alice gerou o certificado digital dela, então ela tem uma chave privada, que é vermelhinha, e tem uma chave pública que ela distribui para todo mundo. Bob, por exemplo, tem a chave pública do certificado de Alice. No dia que Bob quer mandar uma mensagem para Alice, mas uma mensagem criptografada, uma mensagem que ele quer ter garantia de que só Alice vai ler aquela mensagem, ele pega aquela mensagem, criptografa com a chave pública de Alice e manda aquele texto criptografado para Alice. A Alice consegue decriptografar aquele texto. Por quê? Porque ela tem a outra chave daquela criptografia assimétrica. Só ela consegue ver. Porque qualquer outra pessoa vai ter só a chave pública de Alice, como o Bob tem. Mas a chave pública não é capaz de decriptografar aquela informação. Então você tem a garantia de que só Alice consegue ler aquela informação. Na assinatura digital é feita uma coisa diferente.
A Alice quer comprovar que determinada mensagem veio dela. Então o que ela faz? Ela escreve a mensagem, calcula o hash da mensagem, e aí ela criptografa o hash da mensagem com a chave privada dela. E ela manda para Bob a mensagem e o hash criptografado. Veja, a mensagem em si não está criptografada, só o hash que foi criptografado. A assinatura digital não protege a confidencialidade, ele só garante a autoria daquela informação. Bob então recebeu aquela mensagem, ele pode pegar a parte de texto da mensagem, calcular o hash, usar a chave pública de Alice que ele tem para decriptografar o hash que está criptografado na mensagem e comparar um com o outro. Se ambos forem iguais, ele sabe que aquela mensagem veio de Alice, porque só Alice poderia ter criptografado daquela forma aquela mensagem. Não só isso, mas se alguém também alterar o texto da mensagem, mudar qualquer detalhe no texto da mensagem, o hash não vai ser mais o mesmo. Então, Bob vai ter certeza que a mensagem ou não veio de Alice, ou foi modificada no meio do caminho. A gente já viu como é que é usada a assinatura digital. Agora, se o certificado digital é o que diz a minha ligação com a minha chave pública, então o que me impede de gerar um par de chaves assimétricas, tá? Eu conheço o algoritmo de geração de chaves, eu gero um par de chaves assimétricas, pego uma chave privada para mim, e aí nessa chave pública desse par, eu coloco o nome de outra pessoa, sei lá, presidente da Petrobras, e crio um certificado. Isso aqui é um arquivo texto. Eu crio lá um certificado com o subject Petrobras, chave pública, aquela que eu gerei na minha máquina, e válido até o final do ano. E daí eu saio fazendo negócios por aí como se fosse a Petrobras no mercado. O que impede de alguém fazer isso? O que garante que o seu certificado é autêntico é porque ele é assinado digitalmente por uma entidade chamada Autoridade Certificadora, AC ou CA em inglês. Essa autoridade certificadora, ela tem uma chave privada dela que ela pega o seu certificado, assina o seu certificado garantindo que aquele certificado é autêntico. Mas para fazer isso, ela vai te pedir a identidade, CPF, vai exigir que você vá fisicamente num lugar, assinar um documento. Então, se eu tentar fazer isso, evidentemente eu vou gerar um certificado com um formato válido, mas esse certificado meu não é assinado por uma autoridade certificadora. Então outras pessoas vão ter como saber que esse certificado meu é uma fraude, ele não existe. Agora, de novo, o que me impede de gerar uma chave privada, dizer que eu sou uma CA e assinar o meu próprio certificado para alegar que é um certificado válido porque é assinado por uma CA? Eu também sei como é que funciona a autoridade certificadora, eu posso gerar uma para mim. O que garante o certificado de uma CA é outra CA. Daí que existe a chamada árvore de certificação. Um certificado é validado por uma CA, que é validado por outra CA, até o chamado certificado raiz. E esses certificados raiz são certificados autoassinados, ou seja, eles não são garantidos por ninguém. Mas como é que funciona isso? No final das contas, você escolhe o certificado raiz que você quer acreditar e todos os certificados gerados a partir deste, toda a árvore de certificação gerada por esse certificado vai ser aceita por você. Para ver quais certificados raiz você acredita, você pode ver aqui no Internet Explorer e abrir a aba de Trusted Root Certification Authorities. Você está vendo aí um monte de autoridades certificadoras que você confia. Você está dizendo que confia. Então, esses certificados que estão aí, você aceita qualquer coisa que eles digam. Então repare, se você dá uma olhada nessa lista, tem muita coisa estranha ali. Eu sinceramente espero que o pessoal do Windows tenha validado esses certificados todos para ter certeza que realmente são autênticos. E sim, você consegue instalar um certificado raiz confiável na sua máquina. E no momento que você fizer isso, você passa a confiar em qualquer coisa daquele certificado raiz. A gente viu como é que é feita a assinatura digital, mas eu expliquei para você que a assinatura digital não vale muito se não for verificada pelo sistema de apoio, pelo sistema operacional em que roda aquele sistema. Vamos dar uma olhada como é que é o ciclo de desenvolvimento da Apple. Bom, o desenvolvedor Apple, ele usa lá o Xcode para produzir o sistema dele em Objective-X ou em Swift. Depois ele assina digitalmente aquele código que ele produziu e manda isso para a Apple, para publicação. A Apple não publica diretamente, ela faz uma verificação, ela checa, faz uma inspeção de código, faz uma série de verificações naquele código para verificar se está ok.
Se estiver ok, ela assina digitalmente também aquele pacote e disponibiliza na App Store. Então repare, na App Store, os executáveis que tem lá, os pacotes de instalação que tem lá, eles são assinados pelo desenvolvedor e pela Apple. E o iPhone, ele é esperto, ele só vai executar aplicativos que tenham assinatura digital da Apple. Então, ele por default, se você produzir um aplicativo diferente, mesmo que você consiga colocar ele dentro do seu iPhone, você não consegue executar ele porque ele não foi assinado pela Apple. O jailbreak do iPhone nada mais é do que você quebrar essa proteção do sistema operacional. O desenvolvedor pode, por exemplo, assinar o aplicativo dele e disponibilizar na Cydia Store. Então os aplicativos que tem lá na Cydia Store, eles não são validados pela Apple. E evidentemente não rodam no iPhone. Mas se o seu iPhone for jailbreaked, ou seja, se ele tiver quebrado essa proteção, você consegue instalar e rodar aplicativos da Cydia Store. O ciclo de desenvolvimento de Android é diferente. Você tem lá o desenvolvedor, da mesma forma ele usa o Eclipse com um SDK próprio para desenvolvimento Android. Ele assina digitalmente o APK gerado nesse código de desenvolvimento e disponibiliza isso na Google Play ou em qualquer uma outra loja. Existem dezenas de lojas de aplicativos APK de Android aí no mercado. Inclusive ele pode mandar um link para o APK dele, pode mandar o APK de qualquer forma. O APK precisa ser assinado digitalmente pelo desenvolvedor. Mas repare, aqui não há nenhuma validação feita pela Google ou por qualquer pessoa que seja. O que faz sentido, porque o Android é uma plataforma aberta. Não faria sentido centralizar em alguém a verificação do que é um bom aplicativo ou que é um mau aplicativo. Você tendo um APK assinado digitalmente, ele roda no seu Android. Isso é muito bom para o desenvolvedor, é muito bom para o usuário, mantém o mercado aberto, as coisas são mais baratas, mas isso gera um risco, que é o risco de alteração da APK. Eu posso pegar uma APK legítima no Google Play, por exemplo, de um aplicativo famoso, Candy Crush Saga, por exemplo. Posso baixar o APK dele, posso usar o APK Tool para obter o código Smalley. Eu vou lá e adultero esse código Smalley, incluindo alguma coisa, algum backdoor, alguma coisa que eu queira, ou até um vírus, alguma coisa para capturar informações do usuário, enfim. Algum código malicioso ali. O próprio APK Tool permite que eu recompile essa aplicação. Então eu vou gerar de novo um APK igualzinho ao Candy Crush Saga, com o mesmo ícone, mesmo nome, tudo igualzinho, só que o código lá dentro ele foi adulterado. Ah, mas aí tem um porém, a Google Store não vai nem aceitar aquele aplicativo que não foi assinado digitalmente, você vai precisar assinar digitalmente aquilo ali. Mas isso não é um problema, porque você pode comprar um certificado de assinatura digital, custa 200, 300 reais por ano, compra isso, assina esse seu APK com o seu certificado e manda isso para a Google Play. Talvez a Google Play não aceite, porque ela já tem um outro aplicativo chamado Candy Crush Saga, então talvez dê algum conflito lá. Mas se você não puder colocar na Google Play, você coloca em uma das alternativas ou distribui por outros meios esse seu APK. Quem instalar esse seu APK vai rodar, vai ver o Candy Crush Saga igualzinho os outros, mas também vai estar rodando o código adulterado feito por você. Realmente, o aplicativo Android ele tem um nível de segurança menor do que o aplicativo para iOS, devido a essa falta de validação centralizada dos certificados. Isso reforça também a importância para você, usuário de aplicativos Android, de baixar sempre o seu aplicativo na Google Play, verificar se o fabricante é quem está dizendo que é e por aí vai. Baixar aplicativos de lojas menos conhecidas é algo arriscado. E no Windows e Linux, existe alguma proteção contra alterações de executáveis? Bom, nenhum deles requer assinatura digital na execução de programas. O Windows, desde o Windows XP, ele assina digitalmente os seus próprios componentes, mas isso realmente não é uma coisa muito importante. A gente vai ver logo em seguida que é muito fácil você adulterar componentes do Windows, mas isso também está falando de componentes do Windows. O seu programa, você pode assinar ele digitalmente, mas o Windows não vai requerer isso para rodar. Você consegue rodar um programa mesmo que ele não seja assinado digitalmente. O que o Windows faz em caso de executáveis que foram baixados da internet é que ele roda um sistema chamado Smart Screen, que avisa no caso de downloads de sistemas que não têm assinatura digital. Se o sistema tem assinatura digital, ele faz uma verificação adicional se aquele programa é normalmente baixado, ou se aquele programa já teve reporte de ser um vírus,
Enfim, ele faz essa validação. Se não tem assinatura digital, ele nem verifica, ele já acusa e não deixa rodar. Ou melhor, ele mostra uma tela como essa. O usuário pode ainda optar por rodar de qualquer jeito. Então, repare, não é uma proteção muito grande. Já é um alerta, já avisa o usuário que aquele sistema não tem uma garantia de autoria, mas ainda pode ser contornado muito facilmente. E como a gente falou, no caso do Windows e do Linux, é muito fácil você adulterar componentes que estão instalados na máquina. Você pode alterar arquivos.exe, por exemplo, substituir executáveis de outros programas. É muito fácil, mesmo quando o arquivo executável está preso por algum serviço, algum device driver, você pode mandar uma alteração com move delay until reboot, que ele é alterado no próximo reboot. Então sempre tem como substituir executáveis no Windows e no Linux. E lembra, a assinatura digital aqui é similar àquela assinatura digital do Android, ou seja, basta estar assinado digitalmente, não precisa estar assinado digitalmente pela Microsoft. Você pode alterar uma DLL, por exemplo, a NTDLL, que é a DLL central do Windows, você pode alterar ela, pode assinar digitalmente com o seu certificado, alterar ela com Move Delay Until Reboot, e você vai conseguir rodar aquele código seu no Windows. E por que você consegue alterar essas DLLs mesmo ela verificando a assinatura digital? Porque veja, a DLL que verifica a assinatura digital é a Crypt32DLL. Então se você trocar essa DLL logo no início, você consegue contornar o próprio mecanismo do Windows de verificação de assinatura. Então dali para frente, tudo que entrar, você consegue rodar. Bom, além desses truques com o código do sistema, é importante a gente notar que existem ferramentas para você ver informações do sistema. O sysinternals é uma página do próprio Windows, ela é direcionada para desenvolvedores e que você pode baixar essas ferramentas que permitem você ver quais são os processos que estão rodando, o que está marcado na inicialização do Windows. Você pode ver o que cada processo acessa na registry, cada arquivo que é lido, cada arquivo que é alterado, cada chave na registry que é alterada. Você pode rodar na sua máquina também sniffers HTTP, como por exemplo o Telerik Fiddler. Você instala ele na sua máquina, roda ele e ele consegue capturar toda a informação que está passando entre o seu navegador e o servidor web. Então você consegue saber quais são os cookies de sessão, o que está passando ali. Repara, isso não é usado para atacar outras pessoas, porque você está rodando apenas na sua máquina. Mas em tese você fica sabendo como aquele sistema funciona, que tipo de páginas ele chama lá por trás, um Ajax, por exemplo, enfim. Você consegue ver todas essas informações aqui e isso pode te dar uma ajuda na hora de atacar aquela informação que você busca.